Olá pessoal, como vão? Estou aqui para produzir para vocês o vídeo complementar da disciplina Gestão de Projetos. Antes de fazer a exemplificação no modelo, que é o Project Model Canvas, eu preciso antes contextualizar com vocês como é que nós vamos gerenciar o projeto. E para tal, eu idealizei aqui um projeto e vou mostrar para vocês, face a face, como é que a gente chega até o gerenciamento do projeto. Antes de mais nada, eu vou contextualizar para vocês este projeto dentro daquilo que a gente chama de modelo de negócio, né? O canvas do modelo de negócio. Este canvas de modelo de negócio é oriundo de um livro que chama-se Business Model Generation, né? Como vocês podem ver aqui na tela, publicado da tese de doutorado de um autor que chama Alexander Osterwalder em 2004. Em linhas gerais, o modelo de negócio a ferramenta que descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização, de um projeto, de um sistema, de uma estratégia, enfim. São basicamente passos complementares de modo que você consiga entregar todas as demandas necessárias para ter essa estratégia, para ter este negócio, para ter este projeto, ok? E este quadro que vocês estão vendo na tela agora é a descrição desse canvas de modelo de negócio, tá? Como é a lógica aqui do preenchimento? Aqui nós vamos ver e seguir os passos aqui, né, descrito pelos números, mas em linhas gerais a gente tem que entender o seguinte: do lado direito do canvas está tudo aquilo relacionado às relações com o hemisfério direito do nosso cérebro. Do lado esquerdo do canvas são blocos referentes ao hemisfério esquerdo do nosso cérebro. E no centro, o coração do sistema, aquilo que ele descreve como proposta de valor, é um item central, fundamental para dar valor para tudo isso que nós estamos falando. Ok? E aqui no rodapé nós temos as estruturas de custos e de ganhos. Ok? Pois bem, este Canvas, desde 2004, quando foi criado a partir da tese de doutorado do autor, até 2012 aproximadamente, foi muito questionado em função deste item central aqui, a qual eu disse, chamado proposta de valor. As pessoas que utilizavam essa ferramenta sempre perguntavam como é que a gente consegue chegar numa proposta de valor. Segundo o autor, a proposta de valor é tudo aquilo que interessa demais, é o centro da questão, é aquilo que é o propósito, aquilo que é o mais importante deste negócio, desta estratégia, deste modelo de negócio, ok? É ali que as pessoas vão procurar, é aquilo que as pessoas querem, ok? Então, isso foi muito questionado ao longo do tempo e a gente discutia se isso era arbitrário ou não, se a gente dizia como era uma proposta ou não. E aí, em 2012, o autor, o Alexander Osterwalder, lançou um livro referente somente a este miolo que é a proposta de valor. E aí, este novo livro gerou este novo canvas, a qual vocês estão vendo agora na tela, que chama Canvas da Proposta de Valor. Ok? São 6 passos básicos, de modo que você possa aprofundar aquilo que a gente chama de proposta de valor no nosso canvas do modelo de negócio, ok? Então, recapitulando, vamos iniciar pelo nosso canvas do modelo de negócio, que é aquilo que vai orientar o nosso negócio, nossa estratégia, o nosso projeto. Nós vamos especificar a proposta de valor deste projeto aqui neste canvas e por último nós vamos fazer a aplicação desses passos que é o objetivo específico da nossa disciplina, ok? Que é preencher um canvas do projeto ágil a partir de uma demanda específica que eu ainda postarei para vocês, né? Que será o nosso desafio. Pois bem, vamos voltar. Então, vamos falar agora do passo inicial, que é a construção do Business Model Canvas. O primeiro passo, pessoal, é a descrição e a data de abertura dele. Então,
Arbitrariamente, eu construí aqui um projeto, de modo que a gente pudesse construir todos os nossos aparatos no entorno dele. Este projeto eu chamei de FabLab Móvel, ok? E a abertura é no dia 1º de outubro de 2018, ok? Por isso, e não por acaso, vocês assistiram alguns vídeos referentes aos FabLabs. Pois bem, o primeiro passo é responder aqui. Quais são os nossos clientes? Então, os nossos clientes aqui, para um FabLab móvel, eu descrevi que são os estudantes, os pesquisadores, a comunidade externa e os polos da Universidade Aberta do Brasil, ok? Qual é a proposta de valor do nosso FabLab? Primeiro, instituir a cultura do Design Thinking. Segundo, ampliar a educação aberta e em rede. Terceiro, criar a cultura do empreendedor. E quarto, formação e treinamentos para empresas e comunidade. Ok? Esse é o coração do nosso FabLab. O terceiro passo é quais são os canais pelos quais esse FabLab vai se comunicar. Nós temos aqui, ele haverá de ter um site do projeto, redes sociais, o DCI da Unifesp, que é o Departamento de Comunicação Institucional, e workshops. Faremos workshops para, de certa forma, difundir o nosso FabLab. Quarto passo, relacionamento. Como é que nós vamos nos relacionar com essas pessoas? Isso aqui será através de cocriação de valor. Isso quer dizer, trabalharemos juntos para chegarmos àqueles objetivos, ok? Nunca unilateralmente. Quinto passo, os ganhos. Como é que nós vamos, de certa forma, ter ganhos no sentido mais amplo para este laboratório? Eu elenquei aqui 6 possibilidades. Primeira possibilidade, através de patrocínios. Segunda possibilidade, doações. Terceira, financiamento coletivo ou crowdfunding. Quarto, emendas parlamentares, muito comum nesse tipo de projeto. Quinto, editais públicos ou editais privados. E por último, workshops. O sexto passo descreve quais são os recursos principais que este FabLab precisa para que ele possa entregar todos esses valores que nós propusemos. Primeiro, ele terá um automóvel e uma unidade móvel, ok? Ele, então, de certa forma, já aqui já começa a descrever que ele é móvel e terá um automóvel para conduzi-lo. Aqui dentro haverá impressão 3D, máquinas de CNC, plotters, fresadoras, kit oficina, entre outros. Haverá também mobiliários, internet móvel fundamental e insumos gerais para a operação deste FabLab. E por último, mas não menos importante, laptops e câmera de vídeo para que possa produzir e captar as informações na hora da operação deste FabLab móvel, ok? O sétimo passo é a atividade-chave. Quais são as atividades centrais que serão exercidas dentro desse FabLab? Em linhas gerais, nós desenvolveremos aqui dentro aquilo que a gente chama de Design Research e, sobretudo, fazer a união entre ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Unifesp. O oitavo passo são os nossos parceiros. Quem são os parceiros elencados para este projeto? Post-it da 3M, Lego, através das suas ferramentas e jogos, a Faber-Castell, o Sebrae, o Jurídico da Unifesp e a Fundação de Amparo à Pesquisa da Unifesp, a FAP. E por último, nós temos a estrutura de custo deste FabLab móvel. Para este FabLab móvel ter esta proposta de valor e operar com tudo isso, nós descrevemos que a estrutura de custo está baseada em cima da construção do FabLab, quer dizer, da estrutura física, dos equipamentos internos, da manutenção desse FabLab, dos insumos e das diárias dos operadores que vão viajar aqui dentro. Ok? Em linhas gerais, então, nós temos aqui o nosso canvas do modelo de negócio, que descreve todos os passos básicos da nossa grande operação dentro de um FabLab móvel.
Ok, então nós temos aqui descrito que a nossa proposta de valor, ou o coração do sistema, é instituir a cultura do Design Thinking, ampliar a educação aberta em rede, trazer a cultura do empreendedor e formação e treinamento para empresas e comunidades, ok? Nesse sentido, nós vamos então agora criar um novo Canvas, que é o Canvas a partir da proposta de valor, que é o Canvas da proposta de valor. Esta é uma adaptação que eu fiz do original, ok? Primeiro passo, então, realmente descrever para o FabLab Móvel e a nossa data de abertura. O primeiro grande passo é responder ali, né, a primeira questão, e onde estão os produtos aqui, certo? Nesse lado, no quadrado, são os produtos, do lado de cá, onde tem o rostinho, são as relações humanas. A primeira grande pergunta é: o que pretendemos oferecer? Então, nós pretendemos oferecer aquilo que estava descrito no nosso Business Model Canvas, no elemento central. Instituir a cultura do Design Thinking, ampliar a educação aberta em rede, criar a cultura do empreendedorismo e formação e treinamento para empresas e comunidade. Ok? Quais são os benefícios e soluções, a pergunta número 2 aqui, que isso nos trará? Isso nos trará a união e a ampliação daquilo que é fundamental para uma universidade. É a união entre ensino, pesquisa e extensão, e no nosso caso específico, nós vamos fazer isso através do Design Thinking. Ok? Então, nós vamos oferecer isso e teremos isso aqui como benefício. Ok? O passo número 3 diz quais são os problemas e dificuldades para fazer isso. Nós elencamos duas dores ou dois problemas aqui. Primeiro problema: levar às comunidades métodos e ferramentas inovadoras. Isso é sempre um problema por vários aspectos, mas em linhas gerais, levar às comunidades esses métodos e ferramentas. E segundo, empreender nas comunidades mais necessitadas, certo? Então é levar aqui ferramentas e métodos e empreender. Essas são as duas maiores dores. No item 4, a gente vai responder isso de forma que a gente contemple aquilo que ele chama de remédio para essas dores. Para cada dor que a gente elencar, a gente tem que elencar aqui um remédio possível de modo que possa solucionar essa dor. No nosso caso aqui, nós descrevemos que para esta dor aqui, de levar às comunidades métodos e ferramentas inovadoras, nós vamos fazer o uso e a flexibilidade da capilaridade de uma unidade móvel. Então, já que nós temos aqui dificuldade de levar métodos e ferramentas, o que a gente construiu? A gente construiu aqui uma unidade móvel. Ela vai mais à ponta, ela vai mais à frente, ela tem mais capilaridade, ela consegue se desenvolver e ir lá no front, ao invés de ficar numa unidade fixa em determinado bairro ou determinada região de nosso interesse. Então, ela tem flexibilidade. Para o problema de empreender nas comunidades mais necessitadas, nós criamos a alternativa de compartilhar ferramentas de inovação em gestão e operação através do design, certo? Então, esta dor, nós entregamos este analgésico. O ponto 5 diz assim: ok, você, depois de já ter resolvido o problema entregando os analgésicos, você precisa criar aquilo que ele chama de ganhos adicionais, que é ganhos não esperados. E o item 6 aqui é como você vai oferecer esses ganhos não esperados. Porque, em tese, depois que eu identifiquei problemas e entreguei soluções, em tese já estaria resolvido o meu problema. Mas o autor diz que item 5 e item 6 são itens extremamente importantes e que faz a inovação. Ok? Realmente aqui são poucas empresas, produtos, serviços que conseguem chegar. Mas vale a pena para o exercício. Então, depois de entregar esse analgésico, nós vamos responder essa pergunta aqui. Pensar em ganhos adicionais não esperados para cada uma delas. Então, o que nós propusemos aqui? Para este item, nós propusemos o seguinte: qual seria o ganho adicional aqui para usar a flexibilidade e capilaridade de uma unidade móvel? A gente pensou em construir uma unidade fixa de apoio para fomentar os projetos locais. Então, para além da unidade móvel lá, nós pensamos em construir uma unidade lá que pudesse, de baixo custo, que pudesse nos ajudar. No item compartilhar ferramentas de inovação e gestão e operação,
o que nós propusemos para os ganhos adicionais? Financiar projetos mais viáveis e colaborar na sua ampliação. Porque se a gente compartilha aqui com ele conhecimento e ele entende o que ele tem que fazer, não garante que ele vai fazer. Nós precisamos de financiamento, de recursos. Então, a nossa ideia aqui seria levar esses recursos para eles, ok? Então, o item 5, pensar em ganhos adicionais, nós pensamos num, primeiro, aqui, para além da unidade móvel, construir uma unidade fixa de baixo custo de apoio lá. E depois financiar aqueles projetos mais relevantes e estratégicos lá. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar de como vamos oferecer esses ganhos, ok? E nós pensamos aqui em oferecer da seguinte forma. No item construir uma unidade fixa para apoiar ou fomentar os projetos, nós pensamos em criar uma estrutura modular de fácil instalação. Existem várias possibilidades, né? E a gente pode pensar numa tenda, numa lona, numa estrutura dessas de fácil montagem, e enfim, e nós temos muitos exemplos aí afora de como é que a gente pode construir uma estrutura, independentemente do local e da infraestrutura local, a gente pode construir aqui uma estrutura física de forma que isso daqui possa nos apoiar com a estrutura móvel. Só para dar um exemplo aqui, por exemplo, pode ser a montagem de um stand, a montagem de um sistema como um circo, uma montagem de uma cabana, enfim, aqui objetos e materiais modulares que contemplem uma unidade física para nos apoiar. Tá? E no item do financiamento aqui em cima, a gente propõe parcerias entre a universidade e agentes financeiros. Por exemplo, né, bancos e fundações de amparo à pesquisa. Então, em linhas gerais, o que nós temos aqui? Nós temos aqui que nós vamos levar aqui essa cultura do design da inovação, vamos ter o benefício de unir ensino, pesquisa e extensão e vamos apoiar as pessoas com projetos a partir de ferramentas dentro da unidade móvel, metodologias dentro da unidade móvel e também apoio para financiar aqueles projetos que lá estão. Ok? Então, fazendo um resumo geral aqui, voltando, nós temos aqui o nosso canvas do modelo de negócio, que descreve os nossos passos básicos, ok? Para este FabLab. E daí especificamos a nossa proposta de valor aqui dentro do nosso canvas da proposta de valor. Pois bem, isto posto e contextualizado, agora vamos projetar o nosso FabLab. Como faremos isso? Primeira questão, usaremos o nosso canvas do modelo ágil, tá? Primeira questão, vamos lá, vamos aqui descrever o nosso projeto, ok? Todo projeto, pessoal, tem aquilo que a gente chama que é responsável pelo projeto, por isso que está RP aqui. Não há como fazer um projeto sem que haja um responsável. Não há a menor possibilidade. Então, saibam, por mais equipe, colaboradores, entre outros que tenhamos, uma pessoa ou pessoas terão que ser responsáveis por isso aqui. Normalmente, a gente descreve uma única pessoa. No caso aqui, para exemplificar, sou eu. Eu sou o Alessandro e sou responsável pelo projeto. E aquilo que a gente chama de pitch, que é um termo curto que descreve o que é que nós vamos fazer. É o nosso FabLab e a data de abertura, que é hoje. Ok? Baseado naquele contexto do Canvas do modelo de negócio e Canvas da proposta de valor, a gente já tem muitos subsídios para preencher o nosso Canvas do projeto ágil. Então, depois de descrever, nós vamos responder aqui a primeira questão, né? Por quê? A justificativa do projeto. Qual é a justificativa do projeto? Vou dar um zoom aqui de modo que possamos olhar lá. Eu vou descrever quantas justificativas forem necessárias, ok? Isso aqui é arbitrário, só para ilustrar, eu elenquei 5 aqui. Por que é que nós estamos desenvolvendo isso aqui? Primeiro, é preciso avançar com práticas e métodos inovadores na educação à distância da Unifesp. 2. Falta um espaço experimental com métodos a partir do Design Research na universidade. Faltam equipamentos como impressora 3D, corte laser, máquina CNC, entre outros. Não temos como atuar em vários locais, apenas localmente.
E por último, falta espaço físico para guardar ferramentas educacionais. Então, essa é a justificativa para que nós possamos iniciar o projeto de um Fab Lab móvel. O segundo ponto é o objetivo. O objetivo descreve aquilo que nós precisamos alcançar. E o autor faz aqui aquilo que eu disse na webconferência para vocês. Ele pede que nos orientemos pela sigla EMART, de específico, mensurável, atingível, realista e temporizável. E eu fiz o exercício de descrever aqui para vocês o que é que nós vamos ter como objetivo para a construção de um Fab Lab móvel. Então eu disse assim, o nosso objetivo é criar e desenvolver um Fab Lab móvel interdisciplinar para apoiar o ensino, pesquisa e extensão no âmbito da Unifesp através das práticas do Design Thinking em até 6 meses com recursos externos da universidade de origem. Ok? Lembre-se daquilo que eu falei, o tempo é finito para projeto. 6 meses. E os recursos externos da universidade. Isso quer dizer, não teremos recursos da universidade. Essa captação terá que ser fora da universidade, ok? Então, eu dei as minhas justificativas, que são coisas ruins, eu descrevi o meu objetivo e agora eu vou entregar os meus benefícios. Quais são os benefícios? Para cada um dessas justificativas, eu posso ter um benefício. Se aqui é uma coisa ruim, aqui eu terei uma coisa boa. Né? Vamos lá. Os principais benefícios são trazer práticas inovadoras para a educação à distância na Unifesp, ampliar as pesquisas acerca do Design Research na Unifesp, adquirir equipamentos como impressora 3D, corte laser, máquina CNC, levar as práticas e métodos para fora da universidade e aquisição de espaço com custo baixo e grande mobilidade. Percebam que para cada coisa ruim aqui, eu entreguei uma coisa boa aqui. E a nossa primeira grande coluna, correspondente à pergunta por quê, está preenchida. Ok? Vamos passar agora para a segunda coluna, que é o quê? Nós vamos responder aqui o nosso produto e nosso serviço e os nossos requisitos. O nosso produto, então, é um laboratório móvel interdisciplinar, um Fab Lab. Okay? Quais são os requisitos? Quer dizer, o que é que tem que ter para que a gente possa concretizar esse projeto? Eu descrevi aqui os principais. Quais são os principais requisitos que nós temos? Primeiro, um projeto detalhado para o veículo, que será o Fab Lab. Segundo, nós precisamos de um projeto detalhado para o interior do Fab Lab. Uma coisa é a estrutura externa, outra coisa é a estrutura interna. Terceiro, nós precisamos de um site com informações essenciais do projeto. A gente precisa se comunicar. Então, o site será a nossa comunicação com o lado de fora. Nós precisamos ter 2 impressoras 3D, uma corte laser, uma fresadora, uma plotter e 10 kits oficina. Esse kit oficina são ferramentas analógicas para apoiar todas essas outras coisas. Haverá também objetos para uso externo do Fab Lab, como mesa, cadeiras e quadros móveis. Nós vamos precisar disso aqui também. Deverá ter uma rede de internet e espaço para armazenamento de dados. Isso quer dizer, uma nuvem grande e também aqui acesso à internet móvel. E por último, mas não menos importante, nós vamos precisar construir a partir de um parceiro especialista no ramo de unidades móveis. Por quê? Porque a gente não tem expertise para construir isso. Então, um dos requisitos vamos ter que se unir a pessoas que já constroem empresas especialistas em construções de unidades móveis para fazer essa adaptação, ok? Então, percebam que nós estamos preenchendo o nosso canvas de modo que no final tenhamos todas as conexões possíveis e visíveis num único plano. Vamos agora responder a pergunta: quem são as pessoas, ok? Vamos lá. O nosso público, o nosso cliente. O nosso público aqui são os estudantes, os professores, pesquisadores e as comunidades produtivas locais. Quer dizer, as comunidades que produzem e desenvolvem alguma coisa, ok?
A equipe para fazer esse Fab Lab. O professor Alessandro, esse que vos fala, e os colegas, o colegiado do TED, todos os professores. Lembrem-se que eu falei, né? Existe um responsável pelo projeto, ninguém faz projeto sozinho, mas alguém tem que ser responsabilizado. Neste caso, eu sou responsável pelo projeto e tenho a colaboração dos colegas do TED. Quem são os parceiros para desenvolver este projeto? Eu elenquei 4. A Lego, a Post-it, o Sebrae e a Faber-Castell. Todos de ordem estratégicas, evidentemente. Cada um deles aqui tem o seu porquê. Mas, em linhas gerais, acho que vocês conseguem perceber porquê, né? Lego e Post-it por causa das ferramentas específicas que precisaremos, e o Sebrae, porque é a organização que faz o apoio à micro e pequena empresa, e a Faber-Castell, tanto quanto a Lego e a Post-it, são insumos estratégicos para esta operação. Ok? Então, nós respondemos a coluna do quem. Agora nós vamos entrar no como, que é a parte metodológica. Como nós faremos isso? A primeira pergunta do como são premissas. O que são as premissas? Eu elenquei 4 premissas nossas aqui. A primeira, o financiamento do Fab Lab deverá ser crowdfunding, ou quer dizer, vaquinha eletrônica, né? Permuta e ou doações. Outra premissa, autorização plena das instâncias jurídicas da universidade. Vocês sabem muito bem que, né, uma universidade pública, há burocracia e a gente não pode ignorar isso. Terceira premissa, os custos de manutenção do Fab Lab fora do orçamento da Unifesp. Né? Não só a construção, também como a manutenção. A gente não tem recurso interno. Então, essa é uma premissa. A gente tem que trabalhar sempre para captar recursos externos. E, por último, mais ou menos importante, os equipamentos internos têm que ser doados ou por meio de comodato, que é uma modalidade de empréstimo para a utilização destes equipamentos. Ok? Agora nós vamos responder quais são as restrições, ok? Quais são as restrições desse projeto? Eu elenquei 4. Primeira restrição, o financiamento para a construção da unidade móvel. Evidentemente, né, nós não temos recursos sobrando e nem temos que captar fora. O financiamento para equipamento também, nós não temos, então, recursos para a estrutura e nem para o interior, então isso será captado fora, isso é uma restrição que nós temos que contornar isso. Nós também temos falta de tempo integral para projetar, desenvolver e apresentar para financiadores, isso quer dizer o tempo que nós temos para dedicar para isso. Isso aqui não é dedicação exclusiva, então a gente tem um tempo limitado, isso é uma restrição importante. E por último, o financiamento para a manutenção do Fab Lab. Né? Isto aqui é uma restrição. Nós precisamos construir isso daqui. Então, o item financiamento, no sentido mais amplo, é uma restrição gigante para a gente. Né? Nós podemos ver aqui, ó, financiamento, financiamento, financiamento. Então, nós temos falta de tempo integral, nós não temos dedicação integral aqui, e nós temos problemas de financiamento. Né? Isso daqui não é intransponível, mas nós temos que ter como perspectiva. E a última pergunta do como é quais são as entregas. As entregas são componentes concretos que nós temos que fazer para entregar este Fab Lab, ok? Então, o que é que eu descrevi aqui? A primeira entrega nossa. Nós temos um modelo de desenvolvimento do Fab Lab. Nós precisamos ter isso aqui, que é o Canvas Business Model Generation, que é este daqui. Nós já temos. Nós construímos um Canvas de modelo de negócio. Segundo, nós precisamos de um projeto detalhado do Fab Lab exterior, que vai ser a estrutura. Terceiro, nós precisamos da criação e desenvolvimento do site e das redes sociais. Nós vamos nos comunicar com o lado de fora através desses canais. Lembre-se, os canais site, redes sociais, workshops e Unifesp. Mas a priori esses dois aqui. Nós temos também a criação e a apresentação do projeto. Né? Terei que fazer aqui uma apresentação do projeto, descrever isso numa ordem cronológica e lógica, de modo que possamos apresentar isso para os possíveis financiadores e de que modo que eles fiquem claros. Depois nós temos que selecionar os possíveis patrocinadores e marcar as reuniões, ok?
criamos a apresentação, selecionamos os patrocinadores, marcamos a reunião. E por último, vamos apresentar o projeto a esses interessados, ok? Então, uma lógica muito simples aqui. Criação e desenvolvimento e apresentação. Agora nós vamos entrar naquilo que a gente chama a grande pergunta quanto. Nesse item nós temos aqui riscos e custos. Quais são os riscos apresentados aqui? Nós temos aqui, primeiro, a falta de interessados no financiamento, isso é um risco, a gente pode construir isso aqui, fazer da melhor forma possível, mas por vários fatores externos que nós não dominamos, como situação política, situação financeira do país, enfim, qualquer outra desse nível, a gente não tem como prever isso. Então, a gente pode construir um belo projeto, mas faltar interessados para financiar aqui. Outro risco que nós temos, a captação via crowdfunding não atingir o valor desejado. A gente pode tentar apresentar isso para financiadores, parte dos custos, e a outra parte a gente vai captar através de crowdfunding ou vaquinha coletiva na internet. Mas a gente pode não conseguir, por N fatores. E por último, restrição jurídica da Unifesp. A Unifesp pode dizer que para determinadas doações ou financiamentos, imaginando uma situação hipotética, a gente recebe uma doação, mas essa doação tem alguma incompatibilidade jurídica, então a gente não pode receber, e aí isto é um risco que a gente tem, ok? Quais são os principais custos desta operação? Eu elenquei 4. Primeiro, a construção externa do Fab Lab, que é da unidade móvel, o design de interiores deste Fab Lab, as máquinas, equipamentos e kits de ferramenta, e a viagem e deslocamento para apresentar o projeto. Esses são os grandes grupos de custos que nós temos aqui, ok? Penúltimo, onde isso vai acontecer, ok? Então, nós temos aqui que isto vai acontecer dentro do Fab Lab da unidade móvel e também vai acontecer nos sites e nas redes sociais. Uma parte física e uma aqui digital, ok? Então, percebam que a construção do nosso canvas de projeto já está quase pronta, ok? Vocês se lembram que aqui no nosso objetivo, eu vou dar um zoom aqui para... Nós falamos que este Fab Lab seria criado e desenvolvido em 6 meses, ok? Então, voltemos. O que eu fiz? Eu peguei o nosso espaço de prazos e dividi em 6 pedaços. Cada pedaço desse é um mês e cada mês são 4 semanas. Então, eu descrevi aqui dentro 4 espaços, ok? Isso para que de forma visual fique muito claro para a gente. E como é que a gente trabalha isso? Para cada entrega, eu descrevo quanto tempo ela vai me ocupar do meu ΔT, ok? E eu descrevi, para cada uma delas, eu descrevi o meu tempo. E vamos aqui olhar. Um pouco antes do primeiro mês, o meu modelo de desenvolvimento do Fab Lab, que é o meu Canvas aqui, a qual nós já fizemos, eu vou descrever que eu vou usar 3 semanas aqui do primeiro mês para desenvolver, porque ela é dinâmica, conversar com os colegas, alinhar, refinar, legitimar. Se isso aqui tiver tudo ok, tá tudo beleza. Então, a gente vai adiante, né? Então, eu tomei 3 semanas aqui, vocês podem ver, para desenvolver essa atividade. No final dessa terceira semana, eu inicio aquilo que chamo do projeto detalhado do Fab Lab, que é a construção externa, ou a prototipação externa do nosso Fab Lab. E eu vou tomar aqui 1 mês e 1 semana. Percebam, eu peguei a última semana do primeiro mês e todo o outro mês. No final do segundo mês, eu vou começar com a criação e desenvolvimento do site e das redes sociais. No final deste processo aqui, eu já posso começar, porque eu já vou ter elementos detalhados aqui, eu vou poder demonstrar isso no meu site. E vou poder demonstrar isso nas minhas redes sociais. E vou além, a gente pode até construir uma lógica de que, ao longo do processo de detalhamento, a gente vai alimentando essas redes sociais e vai alimentando o nosso site. Isso vai dar mais credibilidade. Isso começa lá quase no final, né, ou na segunda metade do nosso detalhamento e vai até a metade do terceiro mês, ok? No início do terceiro mês aqui, nós também vamos começar a criação e apresentação do projeto.
Então, nós vamos ter que fazer aqui uma bela apresentação, não sei se fixa, não sei se é uma animação, mas nós vamos precisar. Então, eu vou tomar para isso um mês, 4 semanas para criar, desenvolver e operar isso, ok? E eu tenho aqui a última etapa, que é selecionar os possíveis patrocinadores e marcar as reuniões e apresentar o projeto aos interessados. Então, a segunda metade de todo o nosso trabalho será apresentar essas pessoas, selecionar e apresentar. Em linhas gerais, eu tenho aqui a primeira etapa, que é a metade dos 6 meses, que seriam os 3 primeiros meses, para fazer o desenvolvimento do modelo, o detalhamento da unidade, interior, exterior, a criação das redes sociais do site e a criação daquilo que eu chamo da apresentação. Então, o projeto estará aqui estruturado de modo que na segunda etapa eu possa gastar somente com a busca, seleção e apresentação para os possíveis patrocinadores e também aquilo que a gente chama de divulgação para o nosso crowdfunding ou a vaquinha coletiva. E por fim é isso. Então aqui eu consigo visualizar de uma única forma, em cima de uma única estrutura, todos os passos fundamentais para a gestão de um projeto. Vocês lembram que na webconferência eu fiz questão de levantar isso muitas vezes. Em linhas gerais, qualquer projeto, reforço isso, qualquer projeto pode ser desenvolvido orientado pelas seguintes grandes perguntas. Por que é que eu tenho que fazer isso? O que é exatamente que eu vou fazer? Quem são as pessoas que vão me ajudar? Como eu farei isso? Em quanto tempo? Onde eu farei isso aqui? Certo? E, sobretudo, quanto isso vai custar? Percebam que isso tudo num único plano, numa única folha, eu consigo gerenciar e depois consigo fazer as relações entre as partes. Vocês perceberão de que ao longo da gestão desse projeto, você vai conseguir estabelecer relações. E isso é fundamental. E por que é que a gente usa aqui um plano e post-its? Porque isso é dinâmico. E como isso é colaborativo, se eventualmente um desses itens, qualquer que seja, não se sustentar ou houver alguma mudança, eu venho, saco e descrevo o novo descritivo para aquele campo. Então, isso aqui não é fixo, isso aqui não é estático, isso aqui é dinâmico. Então, percebam que ao longo do processo, o responsável vai ter que acompanhar isso daqui, medir aqui, ficar atento aos prazos e dentro deste perfil descrito aqui, gerenciar o nosso projeto. Então, meus queridos estudantes, em linhas gerais, eu fiz aqui para vocês uma panorâmica do que é um modelo de negócio e uma ferramenta para gerenciá-lo, depois uma ferramenta para especificar aquilo que a gente chama de proposta de valor, que é o coração do sistema, e depois uma parte operacional. Como é que nós vamos fazer isso aqui acontecer e qual ferramenta a gente vai usar? Usamos aqui o Canvas do Projeto Ágil. Espero que tenha ajudado vocês. Vou ficar disponível no fórum para responder possíveis dúvidas, mas em linhas gerais este vídeo colabora para que vocês entreguem o desafio. O desafio será postado a partir da próxima semana e vocês podem usar este vídeo e este referencial aqui do FabLab Móvel como exemplo para a construção do Canvas de vocês. Um abraço a todos.